No século XIX, a Alemanha enfrentava uma profunda crise econômica e social. O território, dividido em reinos, ducados e principados, era um mosaico de incertezas e dificuldades. Até então, diversas cidades-estados, ducados, condados constituíam a Alemanha, e cada qual com a sua autonomia política, econômica, social e religiosa. As guerras napoleônicas tinham devastado os campos. O Napoleão, ao tomar toda a região da Europa, estabeleceu o seu poder. Com a queda napoleônica, ficaram os vestígios dessa fase. Eles viviam uma situação de extrema penúria. Eram pobres, estavam vivenciando uma pobreza absoluta. Praticamente estavam morrendo de fome ou morrendo nas guerras. A vida era dura. O frio implacável castigava os campos e as colheitas mal sustentavam as famílias. Os impostos eram altos e o pouco que restava mal dava para sobreviver. Entre 1840 e 1850 tiveram 2 anos em que não houve produção nenhuma de alimentos em função de questões climáticas, em função de guerras, enfim. E também houve problema de desemprego, ou seja, uma revolução industrial entrando ali, os artesãos estavam ficando sem emprego. Estavam impedidos de acompanhar essa nova tecnologia que estava sendo introduzida e vai haver um empobrecimento muito grande de desemprego. Wenn der 6 Kinder hatte, musste jedem von denen einen Acker geben. Und das hat für keinen mehr gereicht. Also das heißt, sie wurden von Generation zu Generation immer ärmer. Industrie gab es in den 1830, 40er Jahren kaum. Das heißt, es blieb nichts anderes übrig, als irgendwo hinzugehen. Era um cenário de desesperança, onde muitos olhavam para além do horizonte em busca de uma chance de recomeçar. Para milhares, essa oportunidade viria de terras distantes, terras além mar. Warum bist du so still? Ich habe an unsere Zukunft gedacht, Hans. Wie sollen wir dieses Jahr nicht einmal etwas pflanzen, wir könnten? Nichts wächst, nichts mal die Kartoffeln haben überlebt. Ja, ich weiß. Das Land ist alles, was wir haben, aber das bringt ja nichts. Alles, was wir pflanzen, verrottet, bevor es wächst. Er verdient mehr, Hans. Ich weiß. Manchmal denke ich, dass der Himmel uns den Rücken gekehrt hat. Vielleicht wird das Regen morgen aufhören und wir könnten was am Fluss finden. Das haben wir schon versucht. Du weißt es schon. Was haben wir gefunden? Ein paar mageren Fischen? Wen überhaupt? Also, was werden wir tun, Hans? Wie geben wir ihm ein Leben? Na década de 1820, enquanto a Alemanha enfrentava uma profunda crise, o Império do Brasil tinha um plano ambicioso: povoar as terras vazias do Sul, chamadas de vazio demográfico. A corte estava instalada. Esse espaço tinha que ser dominado. Era necessário o rei expandir os seus domínios. Então havia um conflito bastante intenso em busca desse território que ficava entre o domínio espanhol, a banda oriental, e o território português. A estratégia imperial era clara:
empurrar as fronteiras cada vez mais para além do sertão conhecido, ocupando e desenvolvendo essas áreas com a chegada de imigrantes europeus. Esse movimento marcou o início de um novo capítulo na colonização do sul do Brasil. O primeiro objetivo da colonização estrangeira foi trazer soldados para o Brasil nesse contexto de independência. O Brasil está fazendo uma guerra com Portugal no início e o exército que estava aqui no Brasil antes da independência é o exército português, então a gente precisa de soldados para combater esse exército português nas guerras de independência. Mas não ficava bem para uma nação recém-criada fazer uso da mão de obra de mercenários para a guarda, a segurança, dentro de uma política geoeconômica e também de segurança nacional. Por isso se traz alguns imigrantes de várias nações que vão trabalhar como mercenários aqui no Brasil. Esse é o início da imigração. Isso não significa que nós já não tivéssemos tido no Brasil a vinda de imigrantes para cá, mas não dentro de um projeto de colonização. Mais tarde começa a chegar no Brasil imigrantes que têm a função de substituir a mão de obra escravista, que isso a partir de 1850, posterior ao período das leis que começam a colocar fim à escravidão. Então, a vinda dos imigrantes para o estado de Santa Catarina, ela consolida essa intenção de estabelecer domínio sobre esse território. A imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro II, que era austríaca, teve um papel fundamental para atrair imigrantes de língua alemã. E ela é tida para nós como a mãe da imigração, porque através dela vieram um sem número de famílias, um grande número de famílias de povos diversos europeus. Então ela favorece que esses imigrantes de língua alemã, o que inclui os ducados, os reinos antes da formação da Alemanha, mas também poloneses, tchecos, austríacos, para que eles venham para o Brasil. E puderam assentar seus interesses em todo o território nacional. Hans? Ja? Was ist das denn? Das ist noch eine Karte. Lies es. Den arbeitenden Menschen in Europa bietet die brasilianische Krone fruchtbare Land an, wo die Luft hell ist und die Ernten üppig sind und die Sonne nie untergeht. Jede Familie erhält das Land kostenlos. In den ersten Jahren wird keine Steuern bezahlt und die Reise wird von der Krone selbst bezahlt. Wir werden den Bau von Wohnungen finanziell unterstützen und alle Familien schützen, die sich entscheiden, sich in diesem neuen Gebiet zu wagen. Dies ist unsere letzte Chance. Das sieht so gut aus, um wahr zu sein. O Brasil é uma terra de riquezas inigualáveis. No entanto, falta-nos braços para cultivar essa terra promissora. Os poucos que aqui trabalham muitas vezes desconhecem os métodos mais eficientes de cultivo e a escravidão não pode ser a base de um império próspero e justo. Precisamos de homens livres, de camponeses e artesãos que venham de nossa Europa com o desejo de construir um novo lar, trazendo seu conhecimento e suas tradições. É meu desejo mais sincero que este vasto império se torne um refúgio para aqueles que buscam oportunidades e que a vinda de nossos irmãos europeus fortaleça esta jovem nação. A imigração alemã não foi um processo autônomo e espontâneo. Ele foi provocado, ele foi motivado. Foi prometido a eles uma série de benesses. Prometeram terras, prometeram os animais, prometeram ferramenta, prometeram uma diária de 160 réis. Extensões de terras, liberdade religiosa, dispensa do serviço militar. Instrumentos agrícolas, um pagamento anual. E o Brasil fez surgir uma política de atração desses colonos, de receio talvez que todos optassem pelos Estados Unidos. E um dos grandes agentes imigratórios que trouxe muitos imigrantes através de seu trabalho de agenciamento foi George Schaeffer. Que em nome do governo do Brasil foi até os dorf, as vilas, as cidades, as regiões alemãs
para regimentar esses colonos. E George Schaefer prometeu além daquilo que era possível. Aliás, ele tinha um bom relacionamento com a princesa Leopoldina e ela o estimulava para que viesse também os imigrantes da região de falas alemãs para que pudesse ocupar o sul do país. O Major Schaefer também não agia em nome próprio, mas muitas vezes fez o possível para regimentar o maior número de colonos possíveis, porque ele também ganhava por pessoas que ele pudesse arregimentar. Então, se prometia muitas vezes situações infundadas. Uma nação recém-criada, que não tinha condições nem de ter a sua guarda de segurança, agora estava prometendo algo que não tinha experiência. Über Hamburg sind einst sehr viele Menschen nach Amerika ausgewandert, natürlich auch nach Südamerika. 5,8 Millionen Menschen sind im Zeitraum von 1850 bis 1934 alleine über Hamburg ausgewandert. Das wissen wir so genau, weil die Hamburger Passagierlisten lückenlos erhalten geblieben sind. 10% jener 5,8 Millionen Menschen wollten eben nach Südamerika. Brasilien war eines dieser Ziele dieser Menschen gewesen. Für die Auswanderer, die nach Brasilien wollten, die mussten ja zunächst einmal einen Antrag stellen, dass sie überhaupt dorthin gehen dürfen. Dann wurde in der Zeitung ausgeschrieben, dass der oder die weg will nach Brasilien. Ob es irgendwelche Sachen gibt, wo man noch von denen holen muss oder wie und was. Also, ob die wirklich weggehen dürfen. Eles vieram em navios à vela, barcos à vela, e eram barcos que não eram para transportar pessoas, eram barcos para transportar mercadorias, né? Porque virou um grande negócio, né? A propaganda dizia que eles precisavam de mão de obra agrícola. Então, todos embarcam como agricultores, mas nem todos eram agricultores. Nós tínhamos oleiro, carpinteiro, veterinário, médico. Die Reise war für uns alle eine Prüfung. Wir waren in engen Räumen zusammengedrängt. Ohne Luft und ohne Licht. Jede Familie teilte mit der anderen, was sie kannte, aber das Essen war knapp und das Wasser war rationiert. Die Mahlzeiten waren immer die gleichen. Hartes Brot, gesalzenes Fleisch. Im Laufe der Tage wurde das Wasser trübe und einige wurden krank. Viele sind auf dem Weg gestorben. Niemand hat uns gewarnt, dass die Überfahrt so sein würde. Dass wir sehen müssten, wie Menschen sterben, ohne sich zu verabschieden. In der Dunkelheit des Kellers hörten wir das Wehklagen der Familien. Und in manchen Tagen gab es nur noch Stille. Die Krankheiten verbreiteten sich wie der Wind. Es war, als ob das Meer uns verschlucken wollte, einen nach dem anderen. A alimentação que eles tinham, eram frutas, ou legumes ou qualquer outra coisa assim, no trajeto apodrecia. Eles tinham que comer uns bolachões que eram uma coisa dura, seca. A água era fétida, a água que eles tinham em tonéis, fétida, então eles tinham que esperar para que chovesse. Banho, tomava banho com água salgada mesmo. Enfim, os navios eram repletos ou de rato, ou de baratas, ou enfim, né? Esse foi o contexto que eles acabaram vindo, né, que atravessaram o Atlântico, né?
wir tun. Weitermachen. Wir haben keine andere Wahl. Der Idee von einem neuen Anfang war weit entfernt, fast unmöglich. Sie sagten, es wäre das Paradies mit fruchtbarem Land und einer besseren Zukunft. Aber niemand hat uns vor dem Preis der Reise gewarnt. Niemand sagte uns, dass wir so viel verlieren würden, bevor wir überhaupt angekommen waren. Eles chegaram no dia 7 e 12 de novembro, em Nossa Senhora do Desterro. Eles ficam um período aquartelados nos quartéis, um quartel que ficava ali no campo do manejo, e uma outra parte que estava adoentada, ela ficou em quarentena na região da Lagoinha. E se obrigaram a ficar ali. Como os lotes, essas terras que eles prometeram não estavam demarcadas, então eles ficaram lá solicitando diversas vezes para o governo imperial para mandá-los para cá, para vir, mas o governo não tinha condições, não estava ainda, digamos, preparado para isso aí. Só mais tarde, em março, é que esse pessoal conseguiu. Com essa ideia de que habitariam um espaço muito aproximado daquilo que eles viviam na Alemanha. O objetivo da colônia São Pedro de Alcântara foi fornecer gêneros alimentícios para São José da Terra Firme, Nossa Senhora do Desterro. Então eles queriam agricultores. Eles selecionavam já na Alemanha agricultores, não queriam pessoas letradas. E também assim, ocupar o espaço territorial e afugentar os que eles chamavam os selvícolas, né, que os moradores da selva, os silvícolas, que a gente chama hoje, né, desse caminho de tropas, né, que foi a primeira ligação entre Nossa Senhora do Desterro com Nossa Senhora dos Campos dos Prazeres de Lages. Né? Por isso que essa colônia ela deveria estar à beira dessa estrada, né? Então, ela fortaleceria, ela garantiria esse caminho, esse meio de se chegar até o Planalto e também seria um ponto importante para impedir a entrada e a descida dos grupos indígenas, que eram donos desse território. Embora os imigrantes recebessem terras, precisavam pagar pela concessão ao longo do tempo, transformar os lotes em áreas produtivas e seguir as leis do Império Brasileiro. Caso não conseguissem pagar as dívidas, abandonassem as terras ou não as tornassem produtivas, corriam o risco de perder as propriedades, levando muitas famílias a venderem suas terras e migrarem para outras regiões. Entre desafios na Mata Virgem, clima hostil e território desconhecido, muitos imigrantes encontraram nos indígenas não apenas presença, mas também caminhos de troca. Saberes sobre plantas, caça e o próprio território foram compartilhados.
ainda que em um cenário marcado por tensões e silêncios. Sie haben von fruchtbaren Ländern gesprochen, von Raum. Sie sagten, es würde einfach sein. Hans, es ist unsere Entscheidung, zu versuchen. Wir können das nicht aufgeben. Nicht nach allem, was wir hintergelassen haben. Wer würde sagen, dass sie in einer Hütte schlafen würden? Mitten im Nichts, am Ende der Welt. Hans, nicht Wertvolles ist leicht. Wir wissen, dass es schwierig würde. Und wenn wir versagen? Und wenn das alles umsonst ist? Es reicht. Einfach schlafen. Wir schaffen es. Essa ali do meio é Hütte. Hütte, então, é uma cabaninha, assim, uma cabana no meio da mata. Essas eram as primeiras moradias, assim moraram todas as famílias que vieram para cá. Então o palmito, tanto o caule para construir a casa, as folhas para cobrir o telhado, as folhas também no chão, em cima, para dormir, porque não tinha colchão, mas principalmente para comer, para se alimentar. Então o que salvou eles aqui no começo era o palmito. Sobreviviam praticamente do extrativismo, né? Caça, pesca, frutas e palmito, até que em mais ou menos 20, 30 anos eles se estruturaram e depois começou a agricultura. O imigrante, frente ao nada, ele se reúne para produzir o que ele precisa. Ele precisa de cultura, ele cria uma sociedade, ele precisa da escola, ele cria uma escola, ele precisa do apoio espiritual, ele ajuda a vir o pastor, o padre, constrói a igreja. Ele se reúne para fazer frente às necessidades do meio e não esmorece frente a essas mesmas dificuldades. Talvez essa seja a maior herança que o imigrante nos dá, né? E talvez esse seja o diferencial da zona de imigração. A abdicação de Dom Pedro I em 1831 e sua morte em 1834 impactaram diretamente o projeto colonizador, já que o governo reduziu incentivos à imigração durante o período regencial, marcado por instabilidade política. A partir de 1830, com a aprovação do orçamento, não foi mais destinado orçamento nenhum para a promoção da colonização alemã. Então a colônia de São Pedro de Alcântara ficou largada à própria sorte, por muitos anos consecutivos. É um período de muita contestação ao Império, é um período de revoltas em várias regiões do Brasil. E justamente por ter que reprimir essas revoltas, o orçamento do Império fica muito debilitado. Então não tem tanto apoio às colônias já estabelecidas no Brasil por causa de uma questão orçamentária, muitas vezes. E nesses 10 anos que nós vamos ter de período regencial, vai ser uma fase crucial para esses nossos imigrantes que vão ficar praticamente à deriva, passando por necessidades. Então, eles estão insatisfeitos com o tipo de terra, o lugar, sem poder comercializar aquilo que eles supostamente produziam. Então, eles escrevem para o governo da província, dizendo, olha, vocês não estão cumprindo com aquilo que vocês haviam estabelecido e nós queremos as melhorias. Mas, ao mesmo tempo em que eles fazem esses pedidos, eles também começam a abandonar a colônia. Muitas dessas famílias inicialmente estabelecidas na colônia de São Pedro de Alcântara têm optado pela migração aqui para o Vale do Cubatão, fundando a colônia de Vargem Grande em 1836, e na sequência também para o Vale do Itajaí, a região de Gaspar, antecipando inclusive o movimento de colonização encabeçado pelo Dr. Blumenau. Coube então às províncias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul criar leis para dar assistência e criar novas possibilidades de imigração para o Brasil. Então, em Santa Catarina, nós vamos ter
a Lei 49 de 1836, que permite aos nossos imigrantes, estrangeiros, como também aos brasileiros, de formar núcleos de colonização nestas províncias. Para aqueles que ainda resistiam nas terras acidentadas de São Pedro de Alcântara, o chão duro e rebelde desafiava a plantar, e os imigrantes tiveram de aprender com a terra, com o tempo e com a nova vida. Inicialmente, o grande desejo desses colonos, independentemente da nação e da sua procedência, foi se constituir dono de um pedaço de terra. Esse desejo, acalentado ao longo dos anos, não se tornou possível, nem seria possível nos estados de fala alemã, notadamente na Alemanha, justamente pela exiguidade da terra. Então eles tinham um desejo, sim, um desejo ardente, acalentado de ser dono de um pedaço de terra. Ao chegar aqui, esse desejo foi, de certa forma, satisfeito. E tinham também que da terra tirar a sua sobrevivência. Então plantavam o que fosse possível, milho, feijão, batata doce, e tinham o mercado da capital como um pretenso mercado consumidor. Cada alimento tinha uma história a ser contada. A fome, por vezes, rondava as casas como uma sombra indesejada, mas nunca houve solidão. Se a colheita falhava, os vizinhos dividiam o que restava. No suor e no apoio mútuo, ensinaram aos filhos o valor da terra e do trabalho. Wie die Menschen gelebt haben, wie verarmt sie waren, dass sie ihre Heimat hier aus Hunger, Elend, Unterdrückung, sie hatten keine Zukunft hier zu leben. Aber für die ist es heute noch so interessant, das zu erleben und zu sehen, wo ihre Menschen, wo ihre Vorfahren gelebt haben, um das, ja, ich sag mal so, mit allen Sinnen zu erleben, die sie haben, was diese Menschen also nicht konnten, und diese innere Sehnsucht, die immer weitergegeben wurde, auch in der deutschen Sprache, als auch nicht mehr Deutsch gesprochen werden durfte, sagen die immer noch viele, die zu uns kommen, sagen, aber gebetet haben wir immer ganz leise auf Deutsch. Verbindung der Auswanderer zurück in ihre alte Heimat, hier nach Deutschland, waren die Briefe. Das war die einzige Möglichkeit, sich noch mit den Verwandten auszutauschen. Und die meisten Briefe erzählen tatsächlich davon, dass es den Auswanderern in Brasilien sehr gut geht, dass sie sehr viel Land bekommen haben, dass sie Vieh bekommen haben und auch finanzielle Hilfe, keine Steuern bezahlen mussten in 10 Jahren. Und aber es gibt wenige Briefe, da heißt es auch, bleibt lieber zu Hause in eurer Heimat. Die Überfahrt war ganz schlimm und ich habe mir öfter auf See den Tod als das Leben gewünscht. Auch diese Briefe gibt es. Aber überwiegend, die meisten sagen, es ist hier gut, und sagen die Verwandten, die hier geblieben sind, die sollen doch auch nach Brasilien kommen. Guten Morgen. Ich bin Hermann Blumenau.
Wir können kaum unsere Güter zu den Geschäften bringen. Und ohne Schule lernen die Kinder nichts. Und das Land ist nie wie versprochen. Ja, das weiß ich. Aber in die nächsten Kolonie, das muss das anders sein.